nossa segunda aula, terceiro encontro e segunda aula aí, falando a respeito da bioestatística. Na aula passada, nós abordamos ali o conceito de estatística, o conceito de bioestatística, e eu falei para vocês quais eram as fases do método estatístico, a gente diferenciou essas fases de modo superficial, e hoje a nossa aula ela tem como objetivo conhecer e distinguir. Então, hoje a gente vai diferenciar essas fases do método estatístico de uma maneira mais profunda comparado à nossa aula passada. E o nosso segundo objetivo, aplicar as diferentes fases do método estatístico utilizando alguns exemplos. Isso significa que nós faremos a aplicação hoje aqui durante a nossa aula, mas depois eu vou passar uma atividade que vocês terão que fazer essa aplicação sozinhos, tá bom? Então, olha só, essa imagem aqui eu mostrei para vocês na aula passada, vocês viram aí, conforme eu acabei de mencionar, as fases do método estatístico, e o método estatístico, ele é o quê? Ele serve de base para estatística e para bioestatística. Então, todos os projetos, todas as pesquisas que a gente for realizar, tudo aquilo que a gente pretende executar, a gente precisa necessariamente seguir um raciocínio lógico, a gente precisa seguir uma sequência. E essa sequência, ela está dividida em etapas, representando aí as fases do método estatístico. E por que isso é importante? Porque quando eu vou trabalhar com uma pesquisa, pode ser que eu me perca no meio do caminho e aí eu não consiga chegar à conclusão. Então, isso acontece. Às vezes você não se organiza da maneira que deveria, não segue essas etapas nessa sequência, você não segue ali uma lógica, e isso dificulta para que você possa interpretar os seus dados e, consequentemente, você chegue a uma conclusão. Então, como a primeira etapa aí das fases do método estatístico, a gente tem a definição do problema. Só recapitulando de uma maneira bem breve, é o que a gente vai falar sobre cada uma dessas etapas hoje, mas só recapitulando aquilo que eu havia falado também na aula passada, a definição é aquele momento onde você vai definir o problema, é onde você vai colocar ali qual é a situação que você pretende resolver. O planejamento é onde você vai planejar e você vai organizar de uma maneira eficaz a pesquisa que você pretende realizar. A coleta é onde você coleta os dados. Lembra lá que eu falei para vocês, quando a gente fala de estatística, quando a gente fala de bioestatística, a gente se refere aos dados, à organização desses dados. E que dados são esses? São aquelas informações que você vai coletar para poder desenvolver ali a sua pesquisa e você ter uma situação para solucionar, você percorrer os caminhos para solucionar esse problema e chegar a uma determinada conclusão. Depois, a gente tem aí uma fase que é a quarta, que é a de apuração, que é o momento que você vai consolidar esses dados para poder transformar esses dados em informações que depois você consiga analisar para, a partir daí, você ir para o próximo passo, que é a apresentação. E aí, no momento de apresentação, é onde você vai apresentar os dados para as partes que irão interpretá-los. E, por fim, você vai fazer o quê? A análise e a interpretação, ou seja, esses dados que você coletou, para poder você resolver o problema que você definiu lá na primeira etapa, quando chega aqui, esses dados eles vão precisar ser analisados para poder ser interpretado, para você conseguir chegar a uma conclusão. Então, agora, a gente vai verificar cada uma das etapas, onde a primeira etapa aí que a gente tem do método estatístico se refere à definição do problema. Então, esse primeiro momento, a gente pode ilustrar aí essa primeira fase com uma pergunta: o que pesquisar? E nessa etapa, a gente deve conhecer também qual é o problema que a gente pretende aí solucionar. A gente tem que conhecer aquilo que vai ser o nosso objeto de estudo, aquilo que vai ser do nosso interesse aí na pesquisa. E aí, a gente pode também verificar, né, quais são
os meios aí que a gente pode usar para que essa nossa resposta ela seja obtida. Então, a gente faz uma pergunta e aí essa pergunta ela é o quê? Ela é o problema. É aquilo que a gente pretende solucionar. Isso precisa estar muito bem definido. Então, quando a gente fala da resolução de um problema, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar aplicar as ferramentas da bioestatística. E aí a gente precisa trabalhar muito bem a formulação desse problema, porque essa etapa ela é fundamental, é essa etapa que vai fazer o quê? Essa etapa ela vai garantir o caminho que vai permitir com que a gente chegue até os melhores resultados para o contexto que a gente estiver analisando. E aí, as 3 fases que compõem a definição do problema são o quê? Compreensão do texto em análise, identificação dos principais parâmetros de interesse e formulação correta do problema. Então, olhando para isso aqui, aí outra coisa, gente, que é importante falar. Quando a gente está falando das etapas do método estatístico, a gente fala assim, as etapas, as fases, mas é importante também saber que dentro de cada fase a gente tem subfases. Então, essas fases, elas são como se fossem os objetivos ali que a gente vai precisando alcançar no decorrer da nossa pesquisa, no decorrer do desenvolvimento do nosso trabalho. E aí, dentro desses objetivos, aí onde a gente tem definição do problema, é um objetivo que a gente precisa alcançar, definir o problema. Dentro desse objetivo, a gente tem os objetivos específicos, ou seja, a gente tem subetapas. Então, quando eu olho para cá, para a definição do problema, e eu entendo que a definição do problema ela é subdividida em 3 fases, como que eu vou interpretar isso aqui? Primeiro, eu preciso o quê? Eu preciso entender aí, eu preciso compreender o contexto que eu estou analisando. E, a partir daí, eu vou identificar quais são os parâmetros, né, de interesse, quais são os parâmetros que a gente vai analisar, tendo em vista aí a resolução do problema que a gente definiu, aquilo que a gente quer solucionar. E terceiro, eu vou formular corretamente o problema que vai ser trabalhado. E aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo, né? Um exemplo bem simples, que é a partir daqui que a gente vai começar a exemplificar aí a aplicação das fases do método estatístico. Então, olha só, se, por exemplo, nós fôssemos procurar conhecer os hábitos alimentares da turma do primeiro período, o que a gente gostaria de saber? Então, eu estaria analisando ali, eu poderia até colocar esse meu problema aí definido de uma forma mais específica. Os hábitos alimentares da turma do primeiro período da Escola de Saúde da Uninorte, né? E aí, primeiro, o que eu gostaria de saber em relação a isso, para mim poder definir aí o meu problema? Primeiro, a gente precisa saber o quê? Se esses alunos eles estão se alimentando bem. Então, para mim conhecer os hábitos alimentares, eu preciso me informar da situação e, primeiramente, me informar se eles estão se alimentando bem. E a outra coisa, se esses hábitos alimentares que eles estão tendo estão colaborando, estão trazendo os nutrientes necessários, os nutrientes que eles precisam para poder ter o que a gente chama ali de uma dieta adequada. Então, os parâmetros, né? Eu coloquei aqui uma definição para vocês do que são os parâmetros. É uma medida numérica que descreve a característica da população. Então, nesse caso aqui, desse exemplo, os parâmetros que nós estamos interessados em saber são aqueles que refletem uma boa alimentação. Então, quais são os parâmetros que refletem uma boa alimentação e que a gente poderia utilizar? A gente parte do princípio que um aluno, para ele, uma pessoa, né, para ele estar bem alimentado, ele vai precisar comer cada uma dessas substâncias aqui, olha. Então, ele vai precisar de carboidratos, ele vai precisar de proteínas e ele vai precisar de frutas e vegetais. Então, esse aqui seria o problema que nós estaríamos propondo a investigar. Então,
esse aqui que eu coloquei para vocês, olha só, essa definição do problema, com todos esses parâmetros aí que a gente colocou, a gente poderia resumir dessa forma. Então, qual é o problema? Qual é a pergunta? Qual é a situação que eu quero saber e que eu desejo resolver? Qual o consumo semanal de proteínas, carboidratos e vegetais dos alunos do primeiro período da Uninorte? Perfeito, definimos o problema da situação que a gente quer resolver, da situação que a gente quer investigar, daquilo que a gente quer pesquisar. Então, resolvida aí a primeira etapa, o nosso próximo passo é fazer o quê? É planejar a nossa pesquisa. Então, essa segunda etapa a gente também pode traduzir com uma pergunta, na verdade, com duas perguntas, que seriam elas: o que pesquisar e qual é o objetivo do planejamento. Nesse momento aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai prever quais são as atividades, como e quando essas atividades elas serão executadas, para a gente poder chegar até o resultado final. E esse resultado final, ele seja capaz de resolver a situação, de resolver o problema que a gente definiu. Então, olha só, nesse momento aqui, é importante a gente ter aí uma clareza de como que a gente vai fazer a pesquisa. Então, nesse momento, a gente vai definir se a gente vai trabalhar com toda a população ou se a gente vai trabalhar com apenas uma amostra dela. Então, nesse caso aqui do nosso exemplo, a gente pode verificar aí os hábitos alimentares de todos os alunos do primeiro período, ou a gente pode dirigir aí a entrevista, o questionário, o telefonema. Ainda vou falar para vocês qual vai ser a nossa maneira aí de coletar esses dados. Ou a gente pode dirigir aí apenas a alguns alunos. E aqui, olha só, dentro do planejamento da pesquisa, a gente tem 5 atividades, ou seja, as 5 subfases aí dentro do planejamento. Então, a primeira, né? Quais dados devem ser obtidos? Então, essa primeira atividade aí, o que você vai fazer? Você vai entender quais são os dados que você vai precisar obter e que tipo de informação você precisa coletar e perguntar para os alunos para poder conseguir resolver ali o problema que foi definido lá na primeira etapa. E aí, a segunda atividade, a nossa segunda subfase, como que esses dados vão ser obtidos? Então, é aquele momento que você para e pensa, como que eu vou fazer para poder obter essas informações? Ou seja, qual é a ferramenta, qual é a técnica que eu vou utilizar para poder saber tudo isso, junto ali à minha amostra ou à minha população que eu vou trabalhar? A terceira subfase, qual tipo de levantamento será realizado? Então, no terceiro momento, é que tipo de levantamento você vai realizar? Se vai ser um levantamento censitário, o que é isso, né? É quando você tem ali como foco definir toda a população, ou seja, você vai perguntar para todo mundo que compõe aquela população quais são os hábitos alimentares deles. Ou se você faria um levantamento amostral. Então, nesse terceiro momento, você define ou entrevista todo mundo, ou eu trabalho apenas com uma amostra aí dessa população. Então, na amostra, o que você faz? Você escolhe uma parcela da população e, a partir daí, você pode supor que essa população ela tem um comportamento semelhante ao da amostra que você obteve. Lembra lá do que eu falei para vocês na aula passada? A gente pode inferir conclusões, a gente pode dizer, com base numa amostra, a gente pode tirar uma conclusão acerca de toda uma população. No caso da nossa pesquisa, como a nossa população ela é pequena, né, digamos assim, vamos supor, a gente fosse entrevistar aí os alunos do primeiro período da Escola de Saúde da Uninorte, a gente teria aí aproximadamente 500 alunos. Então, não é uma população tão grande. Eu conseguiria tranquilamente alcançar a todos. Mas, até porque se tem um controle, está dentro de uma instituição, a gente tem os dados já dos entrevistados, então seria muito tranquilo, seria muito fácil.
Mas quando a gente tem uma população que ela é muito grande, o que acontece? É difícil alcançar todo mundo. Então, se eu quisesse entrevistar todos os amazonenses, seria muito mais complicado. Então, é muito mais fácil eu trabalhar com apenas uma amostra. Então, eu sei que dentro do estado do Amazonas existem algumas cidades, e aí eu poderia verificar a população, o tamanho da população de cada uma dessas cidades e colocar ali uma porcentagem de cada população para lançar a entrevista. E em cima desses dados coletados, eu posso inferir, eu posso concluir algo acerca de toda a população. Então, quando a gente escolhe aí fazer um levantamento censitário, a gente tem aí como alcançar todo mundo. Já quando a gente trabalha com uma amostra, não. Quando a gente trabalha com a amostra, a gente só vai trabalhar com uma parte dessa população. Então, nesse caso, eu poderia estar trabalhando com esses quase 500 alunos, ou eu poderia retirar ali uma amostra, né, de aproximadamente uns 200 alunos. E aí, olha só, depois a gente tem a quarta atividade aí do planejamento da pesquisa, que é o cronograma. Então, um cronograma é aquele momento que você vai precisar organizar aí as atividades que elas vão ser realizadas. Esse é um momento muito importante. Então, eu vou já mostrar para vocês, e aí vai ficar mais fácil da gente entender, porque eu construí uma tabelinha, e aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem como que pode ser o modelo aí desse cronograma. Mas o cronograma, ele é também um passo muito importante dentro do planejamento, porque é nesse cronograma que você vai estabelecer os possíveis prazos, as possíveis datas, para que você tenha ali em vista o dia e o momento ali, mais ou menos, da conclusão do seu trabalho. E aí, por último, vem o quinto passo, que é verificar quanto que vai custar essa pesquisa. No caso desse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, os custos eles são baixos, mas se a gente fosse fazer uma pesquisa maior, poderia sair muito mais caro. Então, isso depende muito do trabalho, da pesquisa, do planejamento que vocês estão realizando e do que vocês querem saber, o que vocês querem solucionar. E aí, olha só, ainda, né, falando aí agora cada uma dessas etapas dentro do planejamento, pode falar. Você pode voltar o primeiro slide só para tirar um print? Esse? Olha só, as aulas elas ficam disponíveis aí para vocês, tá bom, gente? Vai ficar aí gravado e aí depois vocês podem estar baixando e voltando aí, tá bom? Mas eu acredito que era esse, né? Mas as aulas elas permanecem gravadas. Então, olha só, gente, falando aí a respeito, né? A gente voltou aqui rapidinho. Quais dados devem ser obtidos? Primeira subfase aí do planejamento da pesquisa. E aí, agora, a gente vai vendo cada uma dessas atividades. Então, os dados a serem obtidos dentro do nosso exemplo, né? O que a gente vai tomar aí como dado? O que vai fornecer aí para a gente essas informações que a gente precisa para resolver aí, para solucionar, para responder o problema que foi definido inicialmente. Então, como dados, a gente definiu aqui o quê? O número de refeições por semana que esses alunos eles vão estar ingerindo os seguintes alimentos: proteínas, carboidratos, frutas e vegetais. Lembra lá dos parâmetros, né, que a gente colocou, que foi justamente o consumo desses nutrientes. Então, quando a gente está falando aí a respeito dos dados a serem obtidos, a gente colocando aí, voltando para essa parte do planejamento, diz respeito ao que a gente vai medir, como medir e de que medir. Então, justamente o que nos fornece essa informação nesse problema que a gente colocou é isso aí, o número de refeições por semana que esses alunos vão estar ingerindo aí esses nutrientes, proteínas, carboidratos, frutas e vegetais. E aí, dentro do nosso problema ainda, né, como que
a gente vai estar obtendo aí os nossos dados. Então, eu coloquei aí de uma maneira bem simples, bem fácil, a gente vai obter aí os nossos dados através da aplicação de questionários. Então, é uma forma bem simples, esse questionário ele pode ser impresso ou não. Hoje em dia, a gente tem várias ferramentas computacionais que podem estar nos auxiliando aí. Então, às vezes, você envia o link, às vezes é um aplicativo. Então, tudo isso você precisa avaliar quais são os recursos que você tem disponível para justamente facilitar o seu trabalho. Então, tem o próprio Google Forms, é uma plataforma muito simples para a elaboração de questionários, porque no momento que você coloca a pergunta, você coloca as opções de resposta, quando você recebe essas respostas, quando elas retornam, elas já aparecem até na forma de tabela e na forma de gráficos. Então, fica muito mais fácil para depois, quando você for para as outras etapas, para analisar ali os seus resultados. E aí, o tipo de levantamento, né, que eu coloquei aí para vocês seria o censitário, dentro desse nosso exemplo, ou seja, a gente pode trabalhar aí com todos os alunos respondendo aí esse questionário, porque essa nossa população ela é facilmente aí de ser alcançada. E aí, olha só, é muito importante, como eu tinha falado para vocês, o cronograma. Então, é um momento que você vai organizar, que você vai prever quando cada atividade ela vai ser realizada. Então, de acordo com esse cronograma que eu estou apresentando aqui para vocês, a gente observa que em cada mês vai ser realizada uma etapa da nossa pesquisa. Geralmente, os cronogramas eles seguem exatamente como eu coloquei aqui. Do lado esquerdo, a gente coloca aí todas as atividades, e aí do lado direito, na forma aí de colunas, a gente coloca o tempo na sequência. Eu coloquei aqui para vocês, lembrando que é um exemplo muito simples, então esse tempo seria suficiente para que a gente definisse ali, solucionasse o problema que nós estabelecemos lá no início. Mas, dependendo da pesquisa que você vai fazer, pode ser que você precise de um tempo maior. Às vezes, a sua pesquisa ela pode durar aí um mês, né? Pode ser pouquinho, mas às vezes ela pode durar 4 meses, como eu coloquei aqui, um semestre, 1 ano, 2 anos. Tem pesquisas que demoram aí 5 anos até se chegar a uma conclusão. Então, isso depende muito do trabalho que vocês vão desenvolver. O trabalho de conclusão de curso de vocês vão ter ali um tempo de 1 ano, mas vocês já podem começar a pensar no que vocês gostariam de trabalhar aí, o que vocês têm afinidade, qual é a situação que vocês gostariam aí de solucionar e de ter como objeto da pesquisa de vocês. Então, esse momento aqui do cronograma é justamente o momento que você prevê aí quais são as possíveis datas, os possíveis prazos que você vai conseguir alcançar ali o seu objetivo. E aí o custo de realização, como eu falei para vocês, a nossa pesquisa ela é muito simples, então ela tem um custo muito baixo. Vamos supor, se a gente estivesse trabalhando com os questionários impressos, daria aí uma base aí de uns R$20 e a impressão dos resultados uns R$30. Claro que isso aqui eu só estou exemplificando. E aí o total, o custo seria os R$50. Então, lembrando aí que o objetivo da nossa aula, o exemplo é simples, mas é fazer com que vocês compreendam como que a gente aplica aí cada uma das etapas do método estatístico. Então, depois que a gente definiu o problema e a gente fez o planejamento da pesquisa, o próximo passo é fazer o quê? Coletar os dados. O que a gente vai fazer aqui nesse momento? Qual é o objetivo da coleta de dados? Ela busca dados das variáveis componentes do fenômeno a ser estudado. Então, a gente se pergunta nesse momento aqui, o que coletar? Então, é nessa etapa, quando se obtém aí as informações de acordo com o que a gente planejou na etapa anterior. E aí, a coleta de dados, ela é operacional. O que significa isso?
é necessário você alocar pessoas, recurso, tecnologia, de modo que os representantes eles sejam capazes de responder as entrevistas, responder os questionários. Se você optar ali por fazer a entrevista através de um telefonema, ou seja, é aquele momento ali que tudo que você vai precisar para poder recolher, coletar essas informações, você precisa organizar aí de uma maneira, numa sequência lógica, para que você não se perca nesse momento, porque, como eu falei para vocês, quando a gente está trabalhando com estatística, a gente trabalha principalmente com o quê? Com os dados. Então, é importante a gente focar no que a gente vai precisar, quais são as tecnologias que a gente vai usar, quais são os recursos, quais são as pessoas que a gente vai precisar trabalhar para poder coletar aí todos os dados necessários, porque se você não coletar todos os dados, você não vai ter informações. E se você não tiver informações, como é que você vai desenvolver a sua pesquisa? E aí, olha só, ainda falando aí a respeito da coleta de dados, eu coloquei aqui para vocês uma definição, tá bom? Para ficar mais fácil aí de compreender. O que eu falei tanto em dados aí, né? Mas o que seriam os dados? Os dados, eles representam aí um número que mede a intensidade ou a característica do fenômeno coletivo que está sendo estudado. Ou seja, são as informações que eu vou obter para poder realizar uma pesquisa, para poder depois analisar aí o meu objeto de pesquisa. E os dados, eles podem ser divididos em dados primários e dados secundários. Qual é a diferença? Os dados primários, eles vão ser coletados pelo pesquisador e pela sua equipe. É um tipo de dado, é um tipo de informação que vai sair direto da fonte de origem, é o que a gente chama de coleta direta. Já os dados secundários são aqueles dados que a gente vai obter de outras fontes, de fontes secundárias, não sai ali da fonte direta. Quais seriam essas fontes? Artigos, periódicos, institutos de pesquisa, alguns órgãos, como, por exemplo, aí eu coloquei para vocês, DataSUS, IBGE, OMS. Então, há uma diferença básica aí. Quando a gente vai fazer ali uma coleta de dados primários, qual seria aí um tipo de coleta de dados primários? As certidões, por exemplo, de nascimento, casamento, óbito, todos eles vão ser registrados aonde? Lá no cartório de registro civil. É um tipo de informação primária, você obtém ali diretamente da fonte. Então, o cartório está obtendo essas informações diretamente da fonte. E uma outra forma também da gente obter os dados primários é através ali da realização de pesquisas de opinião pública. Já os dados secundários, você quer estudar acerca de uma determinada doença. Aí você vai até um hospital, até uma clínica, onde tem ali essa doença que é o seu interesse trabalhar, e aí você pode estar coletando essas informações dos protocolos dos pacientes. Então, você não está tirando essa informação diretamente da fonte, você está tirando do hospital, ali, do instituto, que, na verdade, ali, está te fornecendo de maneira secundária essas informações. E aí, existem, deixa eu passar aqui para vocês, existem algumas técnicas que elas podem ser utilizadas para fazer o levantamento aí dos dados primários. Então, eu coloquei aí para vocês os dois tipos principais, a observação e o levantamento. Então, dentro desse nosso exemplo, se nós estivéssemos convivendo diariamente ali na universidade, a gente poderia fazer usando aí como método a observação. Então, como que a gente faria isso? A gente poderia observar ali os alunos na hora do almoço e verificar do que eles estavam se alimentando na cantina, se eles trouxeram marmita,
Só que, assim, ou se eles estavam comprando ali um sanduíche, um refrigerante, enfim, a gente poderia trabalhar com uma observação dessa forma, mas poderiam ficar faltando algumas informações. Mas uma outra opção seria a gente fazer o quê? A gente perguntar para esses alunos os hábitos alimentares deles. Então, qual é a técnica que a gente estaria aplicando? O levantamento. Então, a partir do momento que eu pergunto, eu estou fazendo um levantamento. E esse levantamento ele pode ser feito através de uma entrevista pessoal, através de um telefonema ou através da aplicação de questionário. A vantagem aqui da entrevista pessoal é que a gente pode explorar bastante o nosso entrevistado. A desvantagem vai ser o quê? A demora. Então, o processo ele vai ser mais lento. No telefone, o que acontece? Você perde ali um pouco do contato com o seu entrevistado. A outra forma, que é o que a gente está trabalhando aqui, é o questionário, que aí a gente pode imprimir ou pode contar ali com o auxílio de um aplicativo, de algum software, que possa facilitar aí a aplicação dele. Então, assim, a coleta de dados, ela pode também ser direta ou ela pode ser indireta, tá? Quando ela é direta, os dados eles vão ser ali obtidos diretamente da fonte originária, que seria o caso aqui do exemplo que a gente colocou. Se a gente fosse fazer essa pesquisa de fato, a gente aplicaria os questionários, a nossa coleta ela seria de um modo direto, porque a gente ia obter essa informação diretamente da fonte, ou seja, os nossos dados eles seriam primários. E aí, olha só, vamos supor que a gente já realizou a aplicação dos questionários, esses questionários já foram respondidos e agora eles retornam para a gente. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar esses dados de uma maneira para a gente começar a obter as informações para que a gente chegue numa conclusão. E quais são as atividades principais para a gente poder apurar aí os nossos dados? Tabulação, contagem e agrupamento. A tabulação, olha só, eu coloquei aqui para vocês uma tabela. Coloquei aí como se o total de alunos fossem aí aproximadamente 15 alunos, porque se eu fosse colocar 100 aqui, 200, não iria dar para vocês visualizarem e acompanhar. Então, eu coloquei aí como se a gente tivesse um total de 15 alunos. Então, a tabulação, ela significa o quê? Ela significa você organizar em uma tabela as respostas que você obteve através da aplicação dos questionários. Ou seja, se você tiver aí os 15 questionários respondidos, você teria aí a quantidade de vezes, baseado pelos dias da semana, que esses alunos eles se nutriram de cada alimento. Então, aqui, nessa tabela, a gente observa essas respostas dos questionários aplicados tabuladas. Então, quando eu olho para cá, só para explicar melhor, para que vocês entendam, para depois, quando vocês forem construir o de vocês, aqui, olha só, eu tenho os parâmetros que a gente estabeleceu, proteínas, carboidratos, frutas e vegetais. Aqui eu tenho os alunos, né? Então, aqui eu tenho o aluno A, o aluno B, o aluno C, e assim sucessivamente até o aluno O. Então, olha só, o que eu observo aqui do aluno A? Eu vejo que o aluno A, aí olha só, por que aqui vai até a numeração 7? Justamente porque a gente está avaliando a quantidade de vezes que eles se alimentam de cada uma dessas substâncias durante a semana, ali na hora do almoço. Então, o aluno A, ele 3 vezes na semana, ele comeu proteína. Então, vamos supor ali que segunda, terça e quarta, ele se alimentou de proteínas. Nos 7 dias da semana, gente, de domingo até sábado, esse aluno ele comeu carboidrato. Agora, não sei que carboidrato ele estava comendo, se era o simples, se era o complexo, porque tem uma diferença aí, né? Tem um que vai fazer mal para a saúde e o outro ele vai fornecer os nutrientes necessários. O que faz mal é o simples, tá bom? Os complexos ali, que são os tubérculos ali, como batata doce e outros que são saudáveis, eles são aqueles carboidratos que a gente pode
consumir, né? Os pães integrais, as massas integrais, enfim, mas isso aí é uma outra aula. E aí, olha só, o aluno A, ele se alimentou de frutas e vegetais 3 vezes também na semana. Vamos supor que ele comeu ali na quinta, sexta e sábado. Então, o que a gente observa olhando apenas para o aluno A? Que ele comeu mais o quê? Carboidratos, né? E aí, se a gente pegar aqui um outro aluno, né? O aluno ele comeu também proteína apenas 2 dias na semana, gente. Está havendo uma deficiência. A gente já começa a observar que há uma deficiência aí de proteínas na alimentação deles. E aí, o que ele mais comeu? Carboidratos. E 3 dias na semana ele comeu frutas e vegetais. Enfim, a gente não vai ficar discutindo aqui dado por dado, porque quando a gente trabalha bioestatística, a gente aprende a organizar esses dados para que a gente consiga tirar aí as nossas conclusões sem ter muito trabalho. E aí, olha só, a gente faz esse momento da contagem. Nessa próxima etapa aqui, a gente realiza essa contagem para saber o tamanho da nossa amostra, para saber o tamanho da população que a gente está trabalhando para poder obter os indicadores ali relacionados. Então, nesse momento, a contagem está relacionada ao número de respostas que a gente obteve, que foi um total de quantos alunos? 15 alunos. Então, a gente teve 15 respostas, então o nosso N, que é a nossa amostra, é 15. E aí, a terceira etapa, ainda dentro da apuração dos dados, é o agrupamento. Então, o agrupamento é onde eu começo a organizar melhor e tornar mais fácil a visualização das respostas que a gente obteve. Então, eu começo a fazer um agrupamento aqui em classes. E aí, eu vou trabalhar com vocês intervalo de classes em outros momentos, tá bom? Mas aqui eu já adianto para vocês que é uma forma da gente, quando a gente trabalha com intervalos de classes, é uma forma que a gente tem de colocar aí os nossos dados de uma forma mais fácil de visualizar, de uma forma mais organizada. Então, o que eu sei aqui? Que de 2 a 3 alunos, eles se alimentaram de proteínas 5 vezes na... isso mesmo. Não, gente, aqui está às vezes, perdão. Então, olha só, aqui a gente está com o número de dias. Então, de 2 a 3 vezes por semana, a gente tem ali um total de 5 alunos que se alimentaram de proteínas. De 2 a 3 vezes, a gente tem um total de 0 alunos que se alimentaram ali de carboidrato, porque todos eles se alimentaram mais de 3 vezes, né, com carboidrato. Nenhum ficou ali muito tempo sem comer carboidrato. Então, a maioria deles, eles se alimentaram ali mais de 3 vezes, ou seja, de 4 vezes, de 4 dias em diante. E a gente tem aqui um total de 2 a 3 vezes ali por semana, um total de 9 alunos que se alimentaram de vegetais. Então, a mesma coisa para as demais classes. Então, aqui eu tenho a distribuição dos dias da semana, e aqui eu tenho a quantidade de alunos que se alimentaram aqui nesse total de vezes aí dos dias da semana. E aí, olha só, a gente chega aí à próxima etapa, que se refere à maneira como a gente vai apresentar os nossos dados. Então, a gente já encerrou aqui esse momento da apuração dos dados, a gente conseguiu aí organizar na forma de tabela, fizemos a contagem, dividimos aí em agrupamentos de classe, e aí a gente chega na apresentação dos dados. Então, essa etapa aqui, ela se refere à maneira como a gente vai apresentar os dados que a gente coletou. Então, depois aí da gente ter organizado, tendo em vista aí o momento que a gente vai fazer daqui a pouco, que é a análise e a interpretação e também a tomada de decisão. Basicamente, existem 2 formas para a gente realizar a apresentação dos dados, tá bom? Então, no caso, eu coloquei aqui os 2 principais para vocês, que são por meio aí de tabelas e gráficos. Então, hoje a gente vê de uma forma superficial a construção deles, e nas próximas aulas eu vou estar também falando aí para vocês a respeito dos tipos de gráficos. Então, conforme a gente está observando aqui nessa imagem, o que a gente vê?
que esse gráfico ele traz as mesmas informações que na tabela, só que de uma forma mais fácil da gente visualizar. Por quê? Porque o gráfico ele é uma imagem. Então, aqui, o que a gente consegue observar? Eu falei para vocês agora há pouco, é a mesma tabela que eu mostrei para vocês lá na apuração, quando a gente divide ali em intervalos de classe. Então, aqui eu tenho 2 a 3 vezes, ou seja, 2 a 3 dias, 4 a 5 vezes, né? Que é 4 a 5 dias por semana, e aqui 6 a 7 vezes, que seria de 6 a 7 dias por semana, e a quantidade de alunos aí que consumiram cada um desses nutrientes. Só que quando eu olho para cá, para o gráfico, a gente observa o quê? Facilmente, nitidamente, que os carboidratos, eles apresentaram alto consumo, eles apresentaram aí um total de 6 a 7 vezes por semana de consumo. E como que a senhora está vendo isso, professora? Aqui na legenda, olha só. Aqui na legenda, no azul, eu tenho a quantidade de dias aí de 2 a 3, de 4 a 5 dias, ou vezes, né? No laranja, e de 6 a 7 vezes por semana no cinza. Então, quando eu olho para esse gráfico, eu olho para a legenda, ele já me dá aí as informações que eu preciso saber. Então, está visível aqui que o consumo, né, de carboidratos, ele foi aí bem alto, ele foi de 6 a 7 vezes por semana. Já os vegetais, ele teve um baixo consumo, ele teve um consumo aí de 2 a 3 vezes por semana. Então, os vegetais foi aí o que teve uma grande deficiência. E as proteínas, né, a gente observa o quê? Que teve uma distribuição mais homogênea. Então, o gráfico, por ser uma imagem, ele me dá essas informações de uma maneira muito mais clara. E aí, olha só, nós chegamos aqui na última etapa para finalizar a nossa pesquisa, a última etapa do método estatístico. Nessa fase, análise e interpretação, o que a gente faz? A gente descreve e analisa os dados que a gente pesquisou para que a gente consiga chegar numa conclusão, ou seja, a gente vai responder aquela pergunta inicial. Então, no caso do nosso exemplo, a gente queria constatar o quê? Qual o consumo semanal de proteínas, carboidratos e vegetais dos alunos do primeiro período da Escola de Saúde da Uninorte. Então, esse era o problema inicial. E aí, para a gente analisar e interpretar, é preciso a gente realizar cálculos de medidas, né? Conforme eu mostrei aí para vocês, a gente precisa organizar na forma de tabelas, para que tudo isso facilite a nossa conclusão, para que a gente não se perca ali no meio dos nossos dados e a gente consiga chegar até uma conclusão final. E aí, com base em tudo que a gente fez, né? Olha só, quando chega aqui na parte dos cálculos, o que a gente vai fazer? A gente pode trabalhar tirando uma média desses dados. Então, eu coloquei já aqui para vocês a definição do que é a média aritmética simples. É o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividida pelo número de informações que foram somados. Então, aqui, olha só, eu tenho a minha tabelinha que ela me diz que os alunos eles se alimentam de proteínas ali, em média, 4,4 vezes por semana, ou seja, 4,4 vezes por dias, né? Carboidratos, ali eles se alimentam de carboidratos, em média, 6 vezes por semana. E vegetais, 3,6 vezes por semana. Mas como que eu cheguei a essa conclusão aqui? Peguei os dados, né? Organizei aí na forma de tabela, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, olha, todas essas quantidades de vezes aqui que cada aluno me forneceu aí de informação, ou seja, eu pego cada um desses dados. Então, o aluno A, ele me disse que se alimenta 3 vezes por semana, o aluno B, 7 vezes, o aluno C, 4 vezes.
Isso de proteínas. Então, o que eu faço? Eu somo tudo isso aqui e aí eu tiro a minha média. Por quê? A média, ela é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividida pelo número de informações que foram somadas. Então, eu somo tudo isso aqui e, no final, o resultado disso eu vou dividir pelo número de informações que foram somadas. E qual é o meu número de informações? Lembra lá do nosso N? O nosso N é 15, gente, porque aqui a gente entrevistou 15 pessoas. Então, eu somo tudo, divido por 15 e o resultado vai ser a minha média. A mesma coisa eu fiz aqui com os carboidratos. Somei aí a quantidade de vezes, a quantidade de dias que cada aluno se alimenta de carboidrato, somei e dividi por 15, o resultado 6,1. E a mesma coisa eu fiz aqui para frutas e vegetais. Somei todos esses dados, dividi por 15 e o resultado foi 3,6. Então, eu estou analisando e interpretando esses dados. E aí, a minha interpretação é a seguinte, que no que se refere ao nutriente carboidrato, está ocorrendo um consumo alto. Já de proteínas, está ocorrendo um consumo aí deficiente. E de vegetais também está ocorrendo um consumo deficiente. Então, o que eu posso tirar aí como conclusão? Eu posso sugerir na minha conclusão que essa alimentação de carboidratos, que como eu não sei qual é o tipo de carboidrato, nosso exemplo ele é muito simples, né? Eu falei para vocês que o objetivo não é nem entender essa questão ainda do que é o carboidrato, a proteína, o vegetal, mas sim entender a questão da aplicação das fases do método estatístico. Então, por isso que eu coloquei aqui como conclusão, mantém ou adequa. Por quê? A gente nem sabe qual é o tipo de carboidrato que esse aluno está se alimentando. Então, tudo isso precisava ser avaliado para poder dizer se ele tem que diminuir ou se ele pode manter, ou se ele teria que aumentar, o que nesse caso aí não seria necessário, que ele já come aí carboidrato praticamente os 7 dias da semana. Já as proteínas, o que eu posso sugerir? Eu posso dizer que deve aumentar, né? Porque o consumo de proteína está deficiente. A gente viu aí que a média de proteína, ele está comendo proteína ali só umas 4 vezes na semana, e devido à importância das proteínas para a nossa dieta, é necessário que ele tenha aí um consumo maior de proteínas. E dos vegetais também, eu digo aí que precisa aumentar, porque comer frutas e vegetais apenas 3 vezes na semana também não vai ser o ideal aí, dependendo da necessidade. E assim a gente percorreu todas as fases do método estatístico. Nós definimos o problema, nós planejamos a pesquisa, coletamos os dados, apuramos, apresentamos, analisamos e interpretamos. E aí chegamos ao final da nossa aula, aí estão as nossas referências, e eu coloco aqui uma atividade para vocês. Realizar uma pesquisa em sua casa ou via WhatsApp com seus colegas sobre algo que você tem interesse em saber. Explicite as fases do método estatística utilizada. É uma atividade bem simples, eu vou já colocar aí para vocês printarem, tá bom? Eu vou explicar para vocês agora como que vai funcionar essa atividade. Vocês